Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Daísa e sou terapeuta, tenho páginas no Instagram, vou deixar aqui embaixo caso você queira seguir, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu trabalho aqui com conexões de alma, tentando auxiliar no processo. Hoje a gente vai falar de um assunto assim um pouco delicado, mas muito importante nessa jornada, nesse processo todo. Eu vou tirar uma carta aqui do oráculo para ver o que vai sair. O oráculo Jardim dos Anjos, que vai sair como sinal aqui para todos nós, certo? Vamos lá. Nossa, olha, se vai dar para amor de alma. Não tá focando. Amor de alma. Diz tudo, né? Amor de alma, a conexão que reconhece, o amor que se manifesta com a sinceridade do nosso coração, o reconhecimento, com o apoio da espiritualidade, a resposta, o sinal que a sua alma tanto pede, que o seu coração almeja, um amor consciente que vem para somar. Né? Alguns obstáculos, porque a gente vive em terceira dimensão, mas com a consciência já em quinta dimensão. Então, eu vou falar hoje aqui um pouco dessa questão de sobre salvar a chama gêmea e ao mesmo tempo de esperar ser salvo ou salva pela chama gêmea. O que é muito comum e às vezes a gente não se dá conta, certo? O que é que acontece? Eu vivo uma conexão, eu falo isso porque muita gente me pergunta se eu sou curiosa. Não, eu não sou curiosa. Eu abri aquela página no Instagram anos atrás porque eu iniciei minha conexão e foi uma espécie de desabafo. Eu sou formada em Direito, para quem não sabe, né? E fiz a transição de carreira justamente após conhecer minha chama gêmea. Fui descobrindo meu dom natural. Enfim, isso aí é outra história. O que eu vou falar aqui hoje, de uma forma mais objetiva, é que algumas pessoas nos atendimentos me permitem que eu compartilhe aqui suas vivências, claro, sem citar nomes. E uma delas, ontem eu estava atendendo, eu atendo essa pessoa, um divino feminino, acho que já tem uns 4 anos, e é lindo acompanhar a trajetória dela, uma jornada magnífica, ver o quanto ela deu um salto quântico, o quanto ela está expandindo consciencialmente, e ela também acabou virando terapeuta, e ela vai ver esse vídeo, eu dou um aplauso aqui para ela, né? É uma honra para mim presenciar isso, porque eu sempre digo o seguinte, quando a gente está ali atuando como terapeuta, a gente aprende muito mais do que a gente pensa que está servindo como canal, sabe? Então, o aprendizado ali é crescente. A gente vive em constante aprendizado. Não é questão de a gente ser superior a ninguém. Então, o que eu vou falar aqui, eu perguntei ontem a ela, né? Eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, mas eu perguntei a ela se eu poderia compartilhar, claro, omitindo assim alguns fatos para não ficar tão na cara, sobre a jornada dela. Eu vou falar aqui de uma forma resumida, porque eu acho que algumas pessoas vão se identificar para a gente chegar num ponto determinante. O que acontece é o seguinte: ela vivia com uma determinada pessoa viveu, né, alguns anos com uma determinada pessoa. Era um casamento, né?
E até que ele terminou, estava se relacionando com outra pessoa, e o mundo dela caiu. Até o momento ela achava que ele era a chama gêmea dela. Ela se sentiu rejeitada, abandonada, enfim. Né? Primeiro, foi traída, a pessoa se sente daquele jeito. E isso desencadeou uma série de acontecimentos na vida dela. Ela entrou na noite escura da alma. Eu me lembro como se fosse hoje o primeiro atendimento dela. Ela estava destruída. Mas ela sempre foi muito determinada. Eu sempre digo assim, quando a gente vai fazer um atendimento terapêutico, 50% é a pessoa. Não é mágica. Tem gente que chega e diz, eu quero fazer isso, eu quero deixar de fazer aquilo, eu quero parar isso. E não é assim. Não é mágica. Você precisa ter determinação suficiente, fazer a sua parte. A espiritualidade faz a parte dela, o tratamento tem o dever dele, mas você precisa também fazer a sua parte. Quando a gente sempre fala aqui que a conexão de alma tem um fator determinante na nossa expansão consciencial, de olhar para dentro, da gente dar o nosso salto quântico, né? É uma expansão de fato, de autoconhecimento. Muita gente pensa que é um blá blá blá, e não é. A gente só passa realmente quando sente, quando se propõe. Tem gente que fica bravo quando escuta que não é só um romance. Que fique claro, não é negação do romance, é porque quando a gente está ali vivenciando na prática, a gente se dá de cara e percebe que não tem como ser só um romance. Então a gente sai daquela redoma que, querendo ou não, ali no início, a gente idealiza sim, principalmente o feminino, a gente idealiza. A gente cria aquele molde de idealização e quer colocar a chama nesse molde de alguma forma. Colocar nossas dores, é nosso refúgio, devido a situações ali vivenciadas na infância, na adolescência. Não, vê a chama, agora vai ser tudo diferente. Aí quando se depara e diz que não é, começa a culpar a chama. Mas aí depois a gente vai voltar nesse assunto aí. Se eu continuar com a história da pessoa, e aí, quando ela se deparou ali com aquela situação, 5 meses depois, eu nunca vou esquecer a reação que ela teve, ela encontrou a chama dela e foi de imediato reconhecida. E aí a vida dela mudou. Só que ela se envolveu com a chama. Hoje eles ainda não estão juntos, mas se envolveu. Ele teve uma perda familiar, um desencarne familiar. E ela acompanhando muitas coisas além, né, nas redes sociais. E aí ela se deu conta, porque ele foi para uma festa, porque é recente, né, a perda familiar dele. E ele estava ali na lamentação e de repente ela percebeu que ele estava numa festa. E aí ela disse, não, chega, eu não vou ficar aqui acompanhando isso não. Foi um estalo. E aí ela percebeu que ela não havia vivido o luto do antigo relacionamento quando ela encontrou a chama dela. E o que isso significa? Que ela pegou aquela situação de rejeição, de abandono e transferiu aquela responsabilidade para a chama dela. Ela não viveu um luto. Ou seja, aquela parte de vivência de se reintegrar sozinha, independente do posicionamento da chama dela, ela não vivenciou. Foi uma conclusão que ela chegou. E ontem a gente, conversando através da consulta, foi bem interessante, foi bem emocionante. Porque, querendo ou não, em algum momento o divino feminino tem muito medo de perder. E esse medo de perder do divino feminino é tanto
que ela fica no controle. Porque às vezes, o divino feminino às vezes não teve um relacionamento, teve várias paixões, mas só ficou, não ficou com ninguém, porque existe o divino feminino que não namorou, nunca se envolveu de fato, enfim, não teve experiências, mas idealizou. Às vezes tem carência de mãe, carência de pai, e não percebe ali no inconsciente que cria uma idealização, um molde, e projeta isso em alguém. Quando chega alguém que ela meio que sintoniza ou que tem certeza que é a chama, aí ela vai querer encaixar naquele molde. E o que acontece? Vem o sofrimento. Por quê? Vai criar expectativa e vai começar a culpar a chama. E a chama ativando os gatilhos, mostrando os pontos de cura e o divino feminino sem ainda perceber e ficando brava com o divino masculino. Ou só prestando atenção nos sofrimentos do divino masculino, querendo fazer alguma coisa por ele. Ah, o que é que eu posso fazer para ajudar? Ele está com magia, é muito comum. Ele está com magia. Ah, mas ele está agindo assim porque ele está com magia. Será? Nem tudo é magia. E se ele tiver magiado, foi abertura. Às vezes tem magia que vem de uma vida passada, mas fica ativa ou não, mas ainda fica reverberando ali no campo. A apometria ela retira. E aí? A magia é uma frequência baixa. Para a gente sintonizar, tem que baixar a frequência. E como a gente não baixa a frequência? Da mesma forma que a gente higieniza todo dia, toma banho, escova os dentes, se alimenta, a gente tem que fazer a asepsia energética. Acordar, visualizar, por exemplo, a luz branca cristalina, luz dourada, ativar o manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel, o escudo Mahari, cubo de Metatron, ir para um lugar movimentado, voltar a fazer a mesma coisa, desativar e limpar e ativar de novo antes de dormir também. Banhos de ervas, natureza, ter cuidado com o que você fala, ouvir mais, calar, ter cuidado com o que você escuta, sabe? Com o que você assiste, tudo isso. Mas o grande ponto é o seguinte: quando essa pessoa percebeu que ela não viveu o luto, querendo ou não, ela esperou o resgate da chama resgatá-la, ela entendeu que não era a chama que tinha que resgatá-la, ela mesma tinha que se resgatar. Não é essa questão de ser, eu me basto, no sentido de, eu não preciso de ninguém. Não é assim. É com equilíbrio. É ter consciência do seguinte, que cada um precisa encarar os seus próprios desafios para desenvolvimento. Eu não posso expandir se o outro vir e encarar o que eu preciso encarar. É muito comum o divino feminino querer fazer alguma coisa pelo divino masculino, mas quando ele precisa encarar, como ele vai crescer se alguém vai lá e faz por ele? Como? Da mesma forma que você, divino feminino, não pode chegar lá e viver o que ele precisa viver, tentar salvá-lo,
Ele não pode vir salvar você. É tipo a torre. Faz de conta que você está lá numa torre esperando que o príncipe ou a princesa venha salvar você. E aí? Tem até um filme, né? Acho que é Donzela. Isso é bem interessante, porque a gente às vezes fica esperando que a chama venha, principalmente nos momentos mais difíceis. Poxa, mas ele não fez isso, ele não esteve aqui, mas já parou para pensar que tinha de ser dessa forma? Você enfrentar essa situação desse jeito, que existe algo maior por trás, acima de tudo isso, que o eu superior está conduzindo a situação inteira. A gente vive aqui em contexto de 3D, com consciência já, né, de quinta dimensão em diante. Mas a gente precisa de olhar para dentro e refletir. Por isso que o autoconhecimento é importante. Não adianta eu ou qualquer outra pessoa falar é assim, é desse jeito, porque cada um só vai saber vivenciando. A noite escura da alma, ela é bem dolorosa, desafiadora, mas passa. E é nesse momento que você mais se reconhece. Você nunca mais vai ser o mesmo ou a mesma. A sua chama gêmea, na maioria das vezes, não vai ter culpa do que você está passando. Porque você, muitas vezes, vai projetar, depositar expectativas de algo que foi criado lá atrás. Às vezes, seu relacionamento foi horrível. Alguém te fez sofrer, te machucou, pisou. E aí você sonha com um grande amor. E aí você encontra a chama gêmea. Eita, agora vai dar certo. E vai, vibre positivo. Quem mais torce aqui pela união das chamas sou eu. Torço demais. Mas eu também gosto de ter os pés no chão. Porque eu sou do tipo que eu penso que a gente não pode estar aqui romantizando. Compreensão é importante, sim. Mas a gente também precisa se compreender. Quanto mais a gente tiver inteiro em si, completo em si, mais uma união, seja com a chama ou com a alma gêmea. Eu falo alma gêmea aqui também, porque muita gente também vai ficar com a alma gêmea. E muita gente quer a alma gêmea. Tem gente que tem pavor, né? Tem gente que não gosta nem de ouvir falar, eu quero minha chama. Que a fonte abençoe você com a chama, você com a alma gêmea. Se eu fosse um cupido, eu tava aqui, ó. Mas queira primeiro saber lidar com a própria solitude. A partir do momento que você sabe lidar com a sua própria companhia, você está pronto para viver com alguém que venha para somar, nunca para te diminuir. Porque você não merece nada menos do que amar e ser amado. Porque você foi feito com amor. O Criador te fez com imenso amor. E tudo que você já passou durante a sua vida se viu como aprendizado. Você não se culpa. Todo mundo já cometeu erro. A partir do momento que você tem consciência dos erros cometidos e não comete mais, que você se propõe
a fazer a coisa certa, recomeçar, tá tudo certo. Se olhe com mais amor. Esses dias aí, na caixinha de perguntas no Instagram, eu recebi uma pergunta dizendo assim: o que é que eu faço com tanto amor para dar e não posso dar para quem eu quero? Para chama, né? Dê esse amor para você e para quem precisa e como. Tem muita gente na rua que não tem o que comer. A gente não pode dar cesta básica para quem vive na rua, né? Passa ali num self-service, faz uma marmita. Isso é amor em movimento. Isso ajuda bastante. Então, você é capaz de se regenerar, se salvar e se fortalecer. Centra esse amor aí no teu cardíaco, se conecta com o teu eu superior, visualiza essa luz branca cristalina e expande em amor. Porque você é amor e você é capaz de superar qualquer obstáculo. E aí, a sua união, seja com a chama gêmea ou com a alma gêmea, com alguém de alma, ela vai se manifestar. Gratidão.